Agora tem mais uma informação, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está aparentemente tranquilo quanto ao pedido de prisão contra ele no Superior Tribunal Militar, feito pelo ex-juiz Wilson Coriçala. O magistrado disse a aliados que a petição é supostamente inconstitucional, já que apenas o próprio STF poderia julgar um ministro da mais alta corte do país. Seus colegas do STF tratam o pedido de prisão com total irrelevância e dizem que o ex-juiz buscou apenas a autopromoção. José Maria Trindade queria escutá-lo a respeito desse pedido, mas também dessa manifestação de Alexandre de Moraes feita a pessoas próximas a ele. Ainda que ele desconsidere a possibilidade desse pedido avançar, não deixa de ser mais um desgaste para a imagem dele, né? Ele devia se lembrar daquela história, né, de que cabeça de juiz, a gente nunca tem a certeza do que está pensando. Olha, Daniel, um pedido sério e grave, né? É um pedido de prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, um pedido de uma pessoa que está no Supremo. A Constituição é isso mesmo, diz que só o Supremo Tribunal Federal é que pode julgar ministros do Supremo Tribunal Federal. Seria algo dizer o seguinte, só funcionários da Jovem Pan é que podem julgar os funcionários da Jovem Pan. Quer dizer, a Constituição errou ao dar tanto poder assim ao Supremo Tribunal Federal. Me lembro de uma tentativa de se fazer um controle externo do Judiciário, da ex-deputada Zuleia Cobra, que ela foi a relatora, foi um escândalo. Não pode, deveriam ter aprovado. É preciso, nenhum poder pode ficar tão acima dos outros assim. E é isso que acontece. Ministro do Supremo, além de se julgar, julga senadores. E senadores é que julgam ministros do Supremo por crime de responsabilidade. Aí não é um julgamento pessoal, apenas de impeachment, né? Não se julga, o Senado não julga ministros do Supremo, mas pode decidir por impeachment. E esta é uma realidade que está na Constituição. Então, assim, fosse ele, eu prestaria muito atenção que é um sistema novo de avaliação e que a hermenêutica jurídica ainda não avaliou. Tá certo. Agora seguimos com mais análise. O nosso comentarista que está conectado agora, Coronel Gerson Gomes. Coronel, também gostaria de escutá-lo. 2 minutos para você, Coronel. O Supremo Tribunal Militar, ele funciona como um colegiado e é um pouco diferente, né, a dinâmica, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Essa solicitação junto ao Supremo Tribunal Militar, ela não é inédita, já aconteceu em outras oportunidades, mas o momento que nós vivemos hoje, como eu comentei há poucos minutos sobre a solenidade, ele configura dentro da lógica desse pedido de prisão um ato jurídico perfeito de prevaricação. E por que a gente pode dizer que é um ato jurídico perfeito? Porque até a diplomação ainda havia a expectativa de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tomasse as providências necessárias a todas as irregularidades que foram colocadas tanto pelo Ministério da Defesa quanto pelo Partido Liberal. A despeito do ministro Alexandre de Moraes ter respondido, inclusive rapidamente, aquela situação em que o PL faz uma indicação de que há demanda para uma investigação, há demanda, como o Ministério da Defesa apontou, para uma análise de técnicos que possam aferir e posso inclusive passar para toda a população a segurança de que o processo eleitoral foi conduzido de maneira correta. Apesar de todo esse descaso do ministro Alexandre de Moraes, ainda havia a possibilidade dele estar de uma forma velada tomando as providências para que houvesse essa transparência. Quase todos nós sabíamos que isso não estava acontecendo, mas hoje se caracterizou o fim desse processo. Então, de agora em diante, espera-se, e há muitos que têm essa expectativa, de que a impugnação
dessa diplomação, como está previsto na Constituição, aconteça dentro do prazo de 15 dias. No entanto, arrolando o próprio ministro Alexandre de Moraes como parte do processo, haja vista que não tomou as providências necessárias. Então vejam que é uma situação muito complexa. Nós não estamos diante de uma situação que possa ser resolvida onde um ministro do Supremo e um Tribunal Superior Eleitoral, ele cumpriu a sua missão, como disse o corregedor, missão dada, missão cumprida. O que existe ali à vista da população e de grande parte dos brasileiros é uma organização que trabalha ao arrepio da lei. E o nome disso é organização criminosa. E como que nós lidamos com uma organização criminosa incrustada dentro daqueles que deveriam conduzir o processo eleitoral e com o respaldo de alguns ministros da Suprema Corte? Observe que os 2 ministros da Suprema Corte nomeados pelo presidente Bolsonaro não compareceram àquela cerimônia. Observe que estava nessa cerimônia somente um ministro do Tribunal Superior Militar, que é exatamente um ministro, um tenente brigadeiro, que foi piloto do presidente Lula e da presidente Dilma. Esse ministro é sabido, todos conhecem a sua trajetória, ele tem as suas convicções de que participou daquele momento e guarda, talvez, alguma relação afetiva ou tenha convicções do que ele presenciou, mas seja como for, o Tribunal Superior Militar trabalha como um colegiado e provavelmente será instado a se manifestar em vários dos processos, inclusive daquele que foi desdobrado do fato do Ministério da Defesa ter sido desconsiderado na sua admoestação por uma investigação feita por técnicos de modo a aclarar e dar transparência ao processo eleitoral. Na minha visão, na minha perspectiva, esse assunto ainda vai render muito debate e talvez ações do presidente da República nos próximos dias. Aguardemos. Como eu tenho dito, se o presidente Lula subir a rampa, aí passarei a falar sobre a oposição ao governo do, talvez, presidente Lula. Tá certo.